Escola Coité há 30 anos realizando o sonho da habilitação. Mercado Norte-Sul, melhor preço e qualidade. Loja Silvia Rios, vista-se de moda e bom gosto. Laboratório Diagnose, de domingo a domingo, cuidando de você. A vida muda para quem faz Farese. Estão preparados? Começa agora o Etc e Tal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos nós por cá no terceiro episódio do nosso podcast Etc e Tal. E hoje o assunto é tão babado que eu trouxe duas convidadas para debater esse assunto com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai nos acompanhar em outras modalidades. Nós já estamos também no Spotify. Cada dia aqui é uma novidade. Então, chega pra cá, chama a família, mulher, chama o marido. Você que tá noiva, namorando, hora de chamar o gato pra ouvir essa conversa, que essa conversa é de milhões. Dá tempo de você pensar se o cara é pra casar ou não. Chega pra cá que eu vou apresentar a vocês a minha bancada. Hoje eu tenho aqui duas maravilhosas, sejam muito bem-vindas, meninas. Geórgia e Mirly, muito boa noite. Boa noite, Rayane. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Meninas, vocês estão preparadas? Sim, vamos lá. Sim. Uma mãe sempre está preparada, né? Quase sempre. Sempre acontece um improviso ali, uma mãe está sempre preparada. Bom, a galera que está no ao vivo aí vai compartilhando com o pessoal. Quem é meio novo aqui nessa onda de tecnologia, tem um tal de um aviãozinho, né? Marca a galera, compartilha o link, chama todo mundo que nós vamos começar o nosso bate-papo oficialmente, tá? O pessoal que tá no Instagram, já tem uma galerinha aí chegando no Instagram, tudo certo, Cassiano? Pessoal do Instagram, Cassiano é o... Geórgia, Cassiano é o que aqui no podcast? Cassiano é o cameraman e psicólogo. Não, ele é psicólogo. Ele é psicólogo até às 19 horas, depois das 20 ele já vira aqui assessor do podcast. Pronto. Então a galera que tá aí no Instagram, a gente tá convidando vocês pro YouTube, tá? É por lá que tudo acontece. Bom, meninas, por aqui eu não apresento ninguém. Por aqui eu gosto de ouvir vocês se apresentando. Vou começar com você, Geórgia. Quem é Geórgia? Geórgia. Eu sou filha, né? Sou mãe, sou esposa, sou tia, sou amiga, né? E também sou psicóloga. Você é mãe há quanto tempo? Eu sou mãe há 8 anos, quase 9. Mãe de quantos? Mãe de 2. Sofia, que tem 8 anos, né? Ela vai fazer 9 agora em abril. E Levi, que vai fazer 3 em junho. Duas grandes experiências. Quem é Mirly? Boa noite, né? Sou Mirly. Eu não sei muito me definir, né? Porque eu tenho muitas versões. Eu sou de muitas versões diferentes. Hoje, então, nesse programa, quem é Mirly? Hoje eu sou a mãe, contadora, maquiadora. São muitas versões. Mas a versão aqui hoje é a mãe. E você é mãe há quanto tempo? Sou mãe há 5 anos. Vai fazer 5 anos amanhã, 22. Nossa! No De aniversário março. de Laurinha está você aqui, né? Falando Certeza. sobre o seu processo de maternidade. Bom, meninas, é muito bom quando a gente... É muito gostoso quando a gente está com pessoas que a gente já conhece, né? Conheço as duas há um certo tempo, conheço um pouquinho da história, mas tenho certeza que a gente vai conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Porque a temática, né, dentro desse Março Mulher, de falar da maternidade. Eu acredito que o assunto da maternidade não é só sobre o ser mãe, mas é ser mulher. Porque toda mulher, em algum momento, ela já foi cobrada, pedida, questionada sobre a maternidade. Então eu queria começar a nossa conversa por aí, né? Vocês são mulheres super jovens, mas como foi o início da vida de vocês quando o assunto era maternidade? Vocês cresceram com a ideia, eu quero ser mãe,
né? Vocês naturalmente brincaram de boneca, como nós somos conduzidas, ou em algum momento vocês, lá na adolescência, no início da juventude, não queriam ser mãe e aconteceu? Como que foi o processo de vocês? Quem começa? Deixa a Georgia começar primeiro. Mirly tá se fazendo de tímida, mas ela não é tímida. Pode começar, Georgia. Então, esse processo da maternidade, né, do ser mulher e ser mãe, parte que a constituição da mulher, né, na sociedade, ela se deu dessa forma, né? Que a mulher se constituía a partir do momento que ela construía a família e é mãe, né? Então, muitas mulheres, elas se viram também sendo mãe a partir da familiarização com o lar, né? Ou seja, por repetição de comportamentos, né? Como você trouxe, o brincar com a boneca, a partir do que via a mãe fazendo, né? Então, essa questão da maternidade, eu venho de uma família de 7 irmãos, né? Eu sou a número 5, então nós crescemos numa família grande, né? Consideravelmente. E você já cuidou dos seus irmãos também. Exatamente. Então, quando a mãe saía para trabalhar, nós que éramos mais velhos, tinha a necessidade de cuidar dos irmãos, né? Então, essa questão da maternidade já começa a vir daí, né? Então, quando eu me tornei mãe, eu tinha o desejo de ser mãe, né? Não foi um acidente, foi algo planejado. E é um processo que a gente aprende, como o Mirly trouxe no início, no decorrer do caminho, né? Você foi mãe com quantos anos? 24 anos, quando Sofia nasceu, eu tinha 24 anos. Você acredita hoje, com a sua experiência, existe idade ideal para ser mãe? Você mudaria alguma coisa no seu processo, na sua história? O que você falaria para a Georgia de 15 anos, se você voltasse naquela brincadeirinha, se eu me encontrasse há 15 anos, o que eu falaria hoje para aquela Georgia? Assim, eu acredito que não existe uma idade que a gente esteja pronta para ser mãe, né? Para maternar, né? Porque o maternar, ele é um processo que ele é construído, né? A partir do momento do processo de querer ser mãe, né? Muitas mulheres querem ser mãe, outras não, né? Então, eu acho que a idade que eu tive, meu primeiro filho, foi uma idade boa. Eu considero uma idade boa. Eu não tenho nada a dizer para a Georgia de 15 anos atrás. Maravilha. E você, Mirly, qual o seu cenário dentro da maternidade? Qual o seu contexto? Olha, eu vim de um contexto de uma família também grande. Meu pai tem 8 filhos comigo. Minha mãe tem 3, eu sou a mais velha, então eu tomei conta dos meus irmãos e eu não queria ter filhos. Quando eu fui ficando mais velha, eu pensava, posso ter um filho, porque a gente sabe que quando a gente vai mudando nossa mente, vai mudando. Eu falei, eu posso ser mãe, mas no futuro, sem uma data pré-definida. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, foi um baque, porque eu não era tão nova, mas eu me considerava muito nova para ter filho. Muito nova. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos. Ao contrário de Georgia, a sua gravidez não foi planejada. Não foi planejada. Então, pra mim, era como se eu tivesse 15 anos. Eu acho que na minha mente até hoje eu ainda tenho 15 anos. Calma, Brasil. Vale ressaltar que eu conheço um pouco. Ela é uma menina muito responsável. Vamos explicar aqui que nós estamos ao vivo. Mas eu acredito que você fala no quesito da liberdade, né, Mirly? Você é um ser que tem a liberdade como valor. A gente já conversou algumas vezes, né? E acredito que por aí, pela questão da liberdade. E em algum momento você acredita que a maternidade diminuiu, de alguma forma, o teu senso de liberdade? Não. Eu continuo sendo um espírito livre, mas eu tenho uma família, eu tenho um filho e eu acho que filho não impede ninguém fazer nada. É só ajustar. Existem fases e fases e eu mudei muito. Eu sou um espírito livre, mas as coisas que eu fazia há 2, 3 anos atrás não fazem mais sentido para mim fazer hoje. Maravilha. Então só foi uma questão de ajuste de alguns pontos. Sempre a gente ouve uma frase, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu ouço sempre uma frase, eu queria questionar isso a vocês. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Isso é verdade?
Vocês acreditam nesse contexto? Eu vou falar por mim, eu acho que a gente já nasce mãe. Eu que tomei conta dos meus irmãos, eu sempre tive esse senso de mãe antes de ter a minha filha. A minha irmã, que hoje mora comigo, é como se fosse uma filha. Tomei conta dele quando nasceu. Até hoje eu falei, vou te botar pra fora de casa, porque tu já tá me sentindo um pouco velha. Então eu acho que a gente já nasce com esse amor maternal. Quando você tem irmãos, com primos, amigos, sempre você se sente mãe de alguém. Eu penso, né? Não sei se todo mundo se sente assim. Mas você sempre tem aquele amigo que você conversa, que você acolhe. É uma forma de ser mãe. Mãe não é só você gerar um filho. Maravilha. Vou deixar a Geórgia responder pra gente voltar para esse ponto. Vou até escrever aqui. Pode responder, Geórgia. Você acredita que quando nasce um filho, nasce uma mãe? Então, é um processo que é construído junto, né? A partir daquele vínculo ali que é gerado desde a gestação, né? O nascimento do bebê, aquela relação entre mãe e bebê, vai se criando um vínculo que aí vai desenvolvendo o afeto, o amor, né? E aí é construído gradualmente, né? Enquanto se constitui ali uma mãe, se constitui também um bebê e uma relação, né? O bebê se constitui enquanto um ser humano, né? A partir da relação entre ele e a mãe, porque antes da mãe ele não conhece, né? O externo mundo, né? O externo, né? O que ele conhecia até ali o momento do nascimento era a partir da mãe, né? Da relação entre ele e a mãe na barriga. As experiências que a mãe viveu, né? As experiências que ela transferiu para ele durante o período de gestação, né? Então essa é uma construção que ela é feita gradualmente ao longo do tempo. Então, teoricamente, diante da resposta de vocês, não necessariamente quando nasce um filho, nasce uma mãe. É um processo, né? Mirli traz que a gente já traz o maternar, né? De todos os processos, acho que até da nossa formação, né? Nós somos educados ao cuidar, ao zelar, né? E tem realmente essa questão da natureza feminina. E aí vocês também trouxeram essa fala do mãe não é só o gerar, né? E existe uma cobrança muito grande na sociedade sobre o processo da maternidade, né? Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Tanto no ponto da romantização da maternidade, como no ponto da escravidão, no sentido que a mulher ela se torna serva daquele filho e ela é só mãe, né? Eu mesmo não sendo mãe, como é um assunto que eu gosto muito de conversar e trabalho com muitas mulheres, eu sempre pauto isso. Você existe além de mãe, além de esposa, além de filha. Você é Mirli, você é Geórgia, além da mãe, né? Acima de tudo. Então, quando a gente fala dessa cobrança social, dessa cobrança de que você tem que... Existem mulheres que elas não querem ser mãe. Vocês que são mãe, vocês estão de um outro lado, vocês acreditam que toda mulher realmente deveria ser mãe, que é um processo realmente natural, ou que não, existem mulheres que realmente não têm algumas habilidades para ser mãe e que não deveria ser mãe? O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que tudo é escolha. Se amar é uma escolha, ser mãe também é uma escolha. A gente tem um lado maternal, mas não necessariamente você precisa ser mãe. Eu penso dessa forma. Porque você vai gerar uma vida que vai ser sua, no sentido, né, figurado, para sempre. Você nunca vai deixar de ser mãe. Você pode ser qualquer coisa. Mas mãe você nunca vai deixar de ser. É para sempre. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Você vai botar alguém na sociedade. Então, talvez você não queira, você não esteja preparado, você nunca pensou, nunca quis. Eu acho que é uma escolha, assim. Você não precisa ser obrigada a ser mãe porque você é mulher. É uma escolha e, além de tudo, a mulher tem que ter o desejo, né? De maternar, tem que ter o desejo de ser mãe. Porque, como a gente está tratando de desafios da maternidade, não é uma tarefa fácil, né? Então, se eu já não tenho o desejo, eu não tive o desejo de ser mãe, de ter aquele filho, esse meu processo de maternar, ele vai ser muito mais difícil, muito mais doloroso, né? Então, hoje na área da psicologia, a gente tem a psicologia perinatal, que ela trata dessa área da maternidade e ela cuida da preparação, né? Ou seja,
desde o planejamento da gravidez até o pós-parto. Começa no planejamento, antes Isso. mesmo da mulher estar Exatamente. grávida, ela já pode começar a viver esse acompanhamento. Isso, exatamente. E aí a gente vai trabalhar essas questões, né? O desejo de ser mãe. Tem mulheres que têm o desejo de ser mãe, mas o esposo também, ele não tem o desejo de ser pai. Então eles vão partir para esse processo de entender esse contexto, entender esse processo de cada um, para chegarem à decisão final, se eles querem realmente gestar, se querem realmente serem pais e mães. Então, é um processo que requer cuidado. Para a gente ter adultos futuros mais saudáveis, né? É interessante que a gente comece a cuidar agora. E então, cuidar dessa parte da preparação, né? Desde antes da gestação, do planejamento familiar até o período do pós-parto, do puerpério, é uma alternativa muito saudável, né? E assim a gente vai vai ter mais mulheres mais saudáveis, a gente vai diminuir o índice de depressão pós-parto, né? De ansiedade e complicações, né? No pós-parto, no puerpério. E teremos também crianças e adultos mais saudáveis, já que influencia, né? Exatamente. Por toda uma vida. Isso é muito profundo quando a gente pensa, né? Não é só sobre a mulher. É sobre aquele ser que está se formando, que vai influenciar em outros seres. Isso, e toda a família, porque o processo de gestar, ele não envolve só a mulher, mas ele envolve toda a família que está ali, ao redor daquela família que vai se gerar novamente, né? Então, é muito interessante esse processo do acompanhamento, né? Do pré-natal psicológico, que é a forma como a gente chama, né? Uhum. Então, dessa forma... E se a mulher, te interrompendo, se a mulher, ela não, por exemplo, não foi uma gravidez planejada, como a de Mirly, como ela falou, ela descobriu que está grávida, qual seria o período ideal para ela já começar a buscar esse acompanhamento? O quanto antes? Quando ela descobriu, né? Geralmente, quando as mulheres que não desejaram, né, um filho, uma gravidez por acidente, por exemplo, elas descobrem, elas caem num momento de sofrimento, né? Culpa, né? Que é um dos sentimentos que mais prevalece nesse momento. Então, o ideal é buscar ajuda psicológica, um suporte, né? A rede de apoio, que é muito importante, né? Nesse processo de maternidade é muito importante a gente ter uma rede de apoio, para quem contar, né? A participação do companheiro, né? Quando tem, é muito importante. Você está falando aí, eu estou me arrepiando aqui, porque eu estou lembrando de alguns contextos, né? De algumas mulheres que eu acompanhei, né? Assim que descobriram que estavam grávidas. E assim, é interessante a gente pensar que existem vários modelos, né? Vocês duas hoje estão casadas dentro de um relacionamento, né? Vive o desafio da maternidade com um companheiro, com uma rede de apoio. Mas existe inúmeras mulheres que elas não têm uma rede de apoio, o que deixa toda a situação ainda mais densa, podemos assim dizer, né? Ainda mais complicada. E quando você fala na questão do discutir com o companheiro, né? Discutir com o parceiro, nesse mês de março a gente conversa muitas rodas de conversa sobre as relações abusivas. Eu sei que esse assunto é muito intenso, mas assim, vale ressaltar que muitas mulheres, elas são pressionadas à gravidez. Elas são pressionadas, inclusive, em relações tóxicas a engravidar, né? E muitas das vezes elas não têm consciência que aquilo é um abuso, né? E isso não é utópico, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é muito complicado, porque talvez ela não esteja, não é um desejo, você falou bem isso, né, Georgia? O desejo tem que ser da mulher, então às vezes não é o desejo, ou às vezes não é o momento, porque sim, eu acredito que em nós existe um momento para cada coisa, né? Mas existe muitas relações, e a gente traz esse contexto aqui, a gente traz essa fala para ressaltar mulheres que estão nos ouvindo, que se em algum momento em suas relações, mesmo que seja casado, mesmo que seja numa relação estável, se você se sente cobrada, isso está errado, né? Se você se sente chantageada, isso está errado. Isso também é um abuso. É um abuso psicológico, e o abuso psicológico ele acontece de maneira muito sutil e ele é muito perigoso. Eu, durante muitos anos, vivi uma cobrança muito grande, tanto dentro de relacionamento como fora na sociedade,
E hoje a gente tem aqui no estúdio uma pessoa muito querida, minha amiga Márcia Oliveira, que está aqui nos acompanhando. E eu me recordo do dia que a gente se conheceu, né? Isso já faz uns anos aí. E ela estava com um bebê recém-nascido, né, Márcia? Tinha pouco tempo. E eu lembro que ela me questionou sobre a maternidade. E eu respondi para ela, assim como eu respondo para muita gente, eu nunca tive uma intenção de terceirizar a maternidade. Porque o que é terceirizar a maternidade, né? É você não conseguir, existe sim rotinas, existem mulheres que elas não conseguem administrar, elas não têm uma rede de apoio que elas consigam administrar a maternidade. E eu acredito que também é importante ter essa consciência. Aconteceu, né, Mirli? Aconteceu, esse ser está se gerando aqui dentro de mim, a coisa vai começar a criar uma fluidez. Mas se você consegue pensar antes sobre isso, se você às vezes não tem uma família próxima, ou sua família é muito pequena, ou você... Enfim, são diversas situações, é importante também pensar. Porque existe hoje o modelo do terceirizar. Então você deixa a criança o dia inteiro fora de casa, você chega em casa, você muitas das vezes já tem diversas outras atividades e também não dá atenção à criança. É de uma complexidade muito grande pensar sobre isso, né? E é um assunto que envolve muitas questões, mas a gente precisa falar sobre isso também. Existe dentro dos desafios da maternidade o agravante da relação abusiva, né? Do homem adoecido que muitas das vezes quer manipular a mulher pelo processo da gravidez e por tentar dizer que ela tem que, Sim. né? E eu acredito que ninguém tem que nada, até que você, né, já trouxe esse processo aí do desejo. Bom, pensando sobre o pós, né? E aí, Mirli, eu queria que você falasse um pouquinho e depois você trouxesse um pouco da psicologia, Jorge, no sentido do que se fala, né, do que acontece no corpo da mulher, da quantidade de hormônios que se libera ali no pós-parto, principalmente ali nos primeiros meses, e tanto que a gente hoje fala muito mais. Mas antes as mulheres tinham muita depressão, né, Jorge? E não se falava. Então eu lembro que eu ouvia os mais velhos falar assim: não pode gritar perto de mulher parida porque ela fica com juízo fino. Gente, não é juízo fino, é depressão pós-parto, né? Mas de fato, a gente usa esse termo até hoje. Ah, é um termo técnico? Até na maternidade, às vezes a gente pede, por favor, eu estou com juízo fino. Então, dá um tempo pra mamãe, né? Juízo fino é uma forma de dizer que a cabeça tá cheia, que você não tá conseguindo processar nada, né? Uhum. É o cansaço mental, né? Então... Realmente existe, né? Existe sim. Existe. Mirli, como foi esse teu processo inicial, né? Você era uma estudante, você não programou a maternidade na sua vida, você tinha 21 anos. Como foi os teus, seria o quê? 3, 4 meses, Jorge? Que seria o mais agravante dentro que a gente pode pensar aí? Do pós? Do pós? Tem um período? Não, logo após o nascimento. Mas assim, até quando é considerado... Então, o puerpério, né, o pós, ele não tem tempo para terminar. É o tempo da mulher. É o tempo da mulher. Isso, tem mulheres que levam 1 ano para se reconstituir após a maternidade, mulheres que levam mais tempo, né? Porque no período da maternidade, depois que o bebê nasce, vem muitas outras questões, né? As alterações hormonais, emocionais, muita oscilação de humor por conta ainda da quantidade de hormônio, né? A depender do que tipo de parto foi, parto normal, parto cesárea. O corpo responde muito nessas questões, as oscilações, né? Então, tem a questão da autoestima, mulheres que sofrem muito, tem muita baixa autoestima nesse período, né? Se depara com um corpo totalmente novo, um corpo totalmente modificado por um processo, né? Um processo de gestar. Então, para muitas mulheres, esse processo pode levar mais tempo que para outras. Perfeito. Né? Nenhum é igual. Até porque nós somos únicas. Né? Exatamente. Maravilha. Como foi esse processo para ti, Mirli? Você passou por esse processo de baixa autoestima? Passei, ela tava falando, Jorge tava falando e eu pensando, eu passei por tudo isso. Primeiro que eu tive só leite 15 dias, então é desesperador, é desesperador. Minha filha chorava e eu não ter jeito, eu não sabia o que fazer. Eu chorava para dar mão porque meu peito doía muito, doía, feriu, foi aquela sensação coisa. de impotência. Eu não sei como foi.
como é que... Hoje a gente fala assim, passou. Mas eu Como ficava que eu assim... dei conta, né? Meu Deus do céu, gente, o que eu vou fazer com essa menina? Aí eu liguei pro meu esposo, que na época a gente não era casado, né? Cada um tinha só o contato por conta do filho. Mas eu liguei pra ele e falei, meu filho, compre um leite, dê um jeito, porque essa menina não para de chorar. E eu não sei mais o que eu vou fazer. Só que eu tinha minha mãe lá me ajudando, que minha mãe tem 3 filhos e já tem experiência, né? E eu lá surtando, literalmente surtando, porque eu não sabia mais o que fazer. Essa menina chorava. Não tinha o que fazer, não tinha leite. Essa foi a fase mais difícil? Foi a fase mais, assim, difícil. Os primeiros dias, as primeiras dias. semanas. E depois, aí com o leite, como não é leite materno, geralmente a criança tem muita cólica. Aí desafio. Mas passou mais um mês com essa menina chorando com cólica. Fui pro hospital, passei 3 dias com essa menina internada no hospital. Passou remédio, não deu jeito. Foi uma labuta nos 2 primeiros meses, pra mim foi muito aquela agonia toda. E eu não tinha sono, não tinha como dormir, porque criança troca o dia pela noite. Dorme durante o dia, chora de noite. Não todas, né? Cada criança é uma criança, mas minha filha fazia muito isso. Eu não dormia, ninguém lá em casa dormia, todo mundo tinha que trabalhar no outro dia e era aquela correria toda. Então, pra mim, foi o tempo mais difícil. Baixa autoestima, me sentia feia, meu cabelo feio, não podia fazer nada. Gordinha, né? Que você não tem como parir e ficar lá, gente. Não se iluda com essas famosas que com 2, 3 meses tá com a barriga tanquinho. Isso é golpe. Porque a gente fica com a gordurinha, pode ser a magra que for, fica com aquela gordurinha. Eu que tive parte cesárea, fiquei com ponto, com dor, tudo. Mas não é tão ruim assim não, porque eu tô demonizando aqui, né? Não, nós estamos falando dos desafios, né? Então a ideia é trazer a realidade. Mas realidade. Os 2 primeiros meses foram, pra mim, os piores. Os 2 primeiros. Gosto nem de pensar. Já me senti cansada aqui. E com quanto tempo você se sentiu, estou eu de volta? 4 meses eu tive que ser eu de volta, porque eu tinha que ir pra faculdade todo dia. Então, eu acho que eu não pensei tanto quando eu vou ser eu de volta. As coisas foram acontecendo. Passou os 2 meses, que é mais turbulento, no meu caso. Minha filha se acostumou com leite, porque se ela mamasse, seria um outro contexto. Aí seria o apego, e agora, como é que eu vou pra faculdade, e o leite e tal. Minha filha, eu não tive leite. Então, assim, foi adaptação com leite, porque ela não se deu com o primeiro leite. Aí é outros processos, muita cólica, muita gases, e aí você não dorme de noite. Aí ninguém na sua casa dorme à noite, porque a criança chora. Aí um pega, outro pega, porque no meu caso, que tive pessoas pra me ajudar, foi menos pesado. Se você não tem gente pra lhe ajudar, é por isso que a pessoa dá depressão mesmo, porque você fica assim, você tô sem saída. Eu tinha pessoas que ficassem, mas tinha hora que dava vontade de sair assim, ó, sumir, tchau. Toma, essa menina não é minha, pode levar. E acontece muitos, né? A gente ouve aí na história mulheres que rejeitaram a criança. Sim. E provavelmente deve ter sido um processo depressivo, né, Joana? Com certeza. A gente ouve muito falar isso. Mirli, você falou que com 4 meses você voltou para a faculdade, né? Você estudava em Feira de Santana na época, né? Isso, estava no meio da faculdade. Em algum momento você sentiu ou você foi acusada no processo de culpa? Porque eu vejo que as mulheres têm muita dificuldade nessa questão da vida pessoal, profissional, né? Quando elas estão principalmente no início da maternidade. Você sentiu culpa em algum momento em precisar deixar a tua filha sair à noite? Culpa não. A palavra culpa eu acho uma palavra muito pesada. Muito pesada, por isso eu que eu tô te sentia trazendo. falta, né? Assim, porque é um ser que sai de você. Então, assim, você depende de você. Então eu ficava pensando, meu Deus, minha filha. A gente sempre sabe que tá bem cuidada, mas a gente sempre fica assim, ai meu Deus, será que tá bem cuidada mesmo? Um coração apertado. Mas assim, eu tinha um objetivo. Eu falei, eu comecei esse negócio. Ou vai. Vai ter que terminar. Então, assim, mas em relação às pessoas, eu sempre ouvi aquela coisa. Como é que você tem coragem de deixar sua filha? Tipo, era uma cobrança sem ser cobrança. Tipo, era uma cobrança disfarçada. Né? Ai, como você tem coragem de ser sua filha? Eu não teria coragem. Ou, Ave Maria, tu não se sente mal, deixa tua filha, não sei o quê. Eu só respirava e dizia, não. Tá cuidada, tá com o pai, tá com a avó. Não tá passando fome, não tá passando frio. Eu tenho que
fazer com que ela tenha um futuro. Porque se eu não estudo, não trabalho, vou fazer o que da vida? Eu preciso ter. Então você passou pelo processo da cobrança, mas você acredita que você driblou? Eu driblei, porque eu sabia o que eu queria. Então, assim, acho que as pessoas achavam não ia influenciar no resultado final. Que era eu comigo mesma e com a minha família. Maravilha. Então, se a pessoa achava que eu não devia, ela não tava no meu calo. Então, tá tudo certo. Ela tá falando com base no que ela acredita. Não necessariamente tem que ser o que eu acredito. Georgia, você também viveu o processo da segunda maternidade na graduação, né? Sim. Você, eu lembro que você engravidou, você estava na graduação. Como que foi esse teu processo? Já que no seu caso você já tinha um filho, você já estava dentro de um relacionamento estável, houve uma cobrança também, houve um desafio nesse sentido? Cobrança não, porque eu tive apoio, né? Eu tive uma rede de apoio, eu tive um suporte. Mas teve, assim, uma cobrança minha mesma. Que é a mais difícil. Isso. Quando eu comecei a estudar a faculdade, Sofia estava perto de completar 3 anos. E até então, meu tempo, a maternidade era integral. Passava o tempo todo com ela, então era eu e ela o tempo todo junto, né? E na hora de dormir, a gente tinha o nosso ritual também e dormíamos juntos. A partir do momento que eu fui para a faculdade, ela passou a dormir com o pai, né? Todas as noites ela ia dormir com o pai. E aí chegou o dia que, no dia que eu não tinha aula, por exemplo, eu queria que ela dormisse comigo e ela preferia o pai. Então eu sentia aquilo ali. Para mim foi um baque, né? Até quando eu estava em casa disponível, ela não queria mais. Ela tinha uma preferência maior pelo pai. Mãe, eu gosto muito de você, eu lhe amo, mas meu pai faz um carinho. Ela tá assistindo. Meu pai fazia um carinho, uma massagem que só ele sabe fazer. Eu disse, tudo bem, filha. Então eu trabalhei aquele processo em mim, porque era meu. Era uma questão minha e não dela, estava tudo bem, né? Então ela se acostumou, eu também me acostumei com essa rotina, com essa nova mudança, né? E aí depois houve outro processo, né? Que foi o processo de ter o segundo filho, que também foi uma gravidez planejada, né? Então a gente planejou e todo mundo estava envolvido nessa situação, né? Inclusive ela. E aí, beleza, engravidamos, fizemos aquela apresentação, né? Aquela revelação, com promovida a irmã mais velha e tudo e tal. Partimos para o pré-natal e aí na 16ª semana, né? Por volta dos 3 meses, quando a gente fez a morfológica, nós descobrimos que se tratava de uma gravidez anencefálica, né? E aí era um caso em que o aborto é legalizado, né, nessa situação. Então, mas no momento, né, do diagnóstico da notícia, foi uma enxurrada, né, de sentimentos e sensações e pensamentos. Quanto tempo você... A gente tinha 16 semanas. 4 meses, por aí, por volta de... Já tinha todo um vínculo emocional, né? Sim, já tinha criado toda uma situação em torno daquilo, né? Porque era algo que a gente queria. Foi planejado, né? Como eu falei no início, é algo que a gente se preparou, né? E aí a gente se deparou com a nossa frustração, né? Que foi uma gravidez que não veio a vir à frente, né? Então, quando a gente descobriu, foi um período de final de ano, né? E quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente não sabia o que fazer, né? A nossa médica falou o que era que a gente podia, né? As possibilidades, a gente poderia levar a gravidez à frente e esperar o processo natural, né? A anencefalia, o bebê pode chegar a nascer, né? E vir a falecer em decorrência do sofrimento, né? Que ele passa por um processo de sofrimento, porque é a ausência do cérebro, né? O encéfalo. E aí passa a ter várias complicações e chega ao óbito. Então, eu lembro que a minha ginecologista na época, ela falava, pode acontecer e pode não acontecer. Pode acontecer naturalmente, né? O aborto, e pode nascer, né? Então a escolha é de vocês, né? E aí meu esposo falou, a escolha é sua, né? Eu era mãe, eu estava gestando, né? Eu estava no processo. E aí aquela sensação, né, de impotência e do que fazer, né? Com tantas crenças, né, que a gente tem próprias, o medo do preconceito, do julgamento, né? Era uma decisão a ser tomada, né? Tinha uma decisão, ou levar a gravidez à frente até o final,
e passar por todo o processo de sofrimento, né? Envolver outras pessoas naquela situação, né? Tinha filha, tinha a família que ia participar desse processo todo. Então, eu escolhi pelo aborto, né? Eu fiz o processo de interromper a gestação. E aí, até o processo de interromper a gestação foi 1 mês. Né? Então, quando a gente chegou a fazer o procedimento, de fato, eu já estava chegando nas 20 semanas, né? Então, foi um processo muito doloroso, porque passei um tempo naquele processo vivenciando aquilo, né? Então, depois aconteceu, a gente fez o procedimento, e aí vem o sofrimento, né? Porque o sofrimento, ele continua. Então, muita terapia, né? Olha, o suporte da terapia, do suporte, da rede É impossível de apoio. você passar por uma situação como essa sem um suporte psicológico, sem a rede de apoio, né? Sem o apoio da família. Então, depois desse processo, a gente esperou, né? E aí, vamos ter de novo, vamos tentar de novo. A gente fica com medo, né? Muito medo da situação se repetir. Mesmo a gente sabendo que a chance é igual à anterior, né? É como se fosse uma pedra cair na cabeça de alguém, né? Um raio. Então, a gente fica com medo de tentar de novo e passar pela mesma situação por ser uma situação muito dolorosa, né? A gente não deseja para ninguém. Então, a gente deixou pelo tempo, né? Não vamos planejar, mas se acontecer, nós queremos. E aí veio o Levi. Quanto tempo depois? 1 ano, exatamente 1 ano depois desse processo. E aí também foi uma gravidez que, em decorrência dessa situação anterior, foi uma gravidez muito tensa, né? Mesmo a gente sabendo que estava tudo certo, ainda existia o medo ali, por conta do trauma, né? Foi um trauma que a gente passou, né? Mas aí, no final, deu tudo certo. Quando o Levi nasceu, ainda teve uma situação que foi bem difícil também, que ele precisou ficar internado. Ele nasceu com taquicardia, né? O batimento cardíaco acima de 100. E aí ele precisou ficar internado para regularizar essa situação, né? E aí foi no auge da pandemia, né? Então tinha aquela toda restrição hospitalar, né? Quando completou 48 horas o pós-parto, né? Eu tive a alta na associada do bebê, que é outro baque, né? Porque a gente vai embora do hospital, né? Não pode ficar lá. E Levi, ele não era um caso de UTI, mas no hospital onde ele nasceu não tinha semi-UTI. Então ele ficou numa unidade onde tinha casos mais graves, né? Então quando a gente ia para lá, né, que o pai não podia visitar por conta da Você veio para casa sem o seu bebê? Então, eu não vim para casa aqui em Coité, eu fiquei lá em Feira mesmo. Mas você saiu do hospital sem o seu bebê? Saí. Isso é muito doloroso. Muito, é assustador, é uma sensação de impotência, de vazio, parece que você foi e saiu sem nada, né? Parece que você deixou alguma coisa lá. Então, é muito difícil. Mas aí, nesse processo, o Levi passou 10 dias internado ainda, né? Depois que controlou a situação, né, do batimento cardíaco, veio outra questão que foi a sucção, que ele não tinha. Então, ele só podia sair de lá quando ele estivesse mamando ou tomando leitinho na chuca, né? E aí a gente passou por todo esse processo, né, de fissuras, né, mamária e tudo mais. E o ambiente hospitalar, ele é um ambiente muito hostil, sabe? Por mais que sejam pessoas que estão ali da saúde, nessa situação da maternidade, eles estão mais focados no bebê do que na mãe. Maravilha, você trazer isso. Entende? Já ouvi outras mulheres trazendo essa fala. Então, assim, a relação mãe-bebê ali não não é uma preocupação. A preocupação é a saúde do bebê. Então, e assim, nessa situação, né, eu já quase me formando, eu já entendi essa questão da relação mãe-bebê. Então, isso, de certa forma, potencializou um sofrimento muito grande em mim. Você, como psicóloga hoje, você acredita que há uma falha dentro do sistema de saúde? Sim, com certeza. Quando tem esse olhar para o bebê, porque eu já vi outras mulheres com essa fala.
Porque o que a gente deseja é uma humanização da saúde, né? Essa seria uma questão de humanização. Em algumas unidades, né, maternidade já tem esse olhar mais cuidadoso, essa questão da humanização, o cuidado com a relação mãe-bebê, né? Mas algumas outras falham nesse sentido, né? E assim, comigo aconteceu um pouco disso, né? Eu senti isso, eu me senti negligenciada enquanto mãe, né? Tava ali, tinha passado por uma cesárea, o suporte psicológico, inclusive na maternidade, que eu cheguei a questionar, ele era terceirizado, né? Se nós mães solicitássemos, né, o atendimento psicológico, elas chamavam o psicólogo para ir lá atender. Nas maternidades hoje não tem um profissional de psicologia? Algumas têm. Nessa específica não tinha, funcionava desse jeito, né? Mas algumas já têm. Georgia, você conta uma história, né, que a gente... O que é que tá acontecendo nesse estúdio? A gente tá num assunto tão sério assim, gente, que as luzes apagam. O que é que tá acontecendo aí, Cassiano? Você traz toda uma fala que você se emociona, porque é emocionante de ouvir. E tem muito pouco tempo que tudo aconteceu, né? Provavelmente vão te falar assim, Georgia, mas você já era estudante de psicologia, mas você é psicóloga. E, na verdade, nesse momento, você é só uma mulher, você é só uma mãe, né? Ou então vão trazer aquela fala, você é muito forte, mas é porque você é forte, né? E o que você nos falaria sobre esse quesito? O que você acredita que foi seu maior elemento para que você vivesse essa superação, porque foi uma sequência aí, né? Você nos traz uma sequência de dor dentro de um sonho. O sonho do segundo filho junto com todo um processo de dor. Você acredita que qual foi o teu maior elemento para você ter superado e hoje está contando, está trazendo o teu testemunho pra gente? Então, como eu falei no início, eu sempre tive muita rede de apoio, né? A minha família é uma família muito afetuosa, né? Então, em todos esses processos, eu nunca me senti só, né? Então, com toda a rede de apoio, com a ajuda especializada, né? Eu também sempre tive aquela coisa comigo, o Mirna até falou isso no início, que tudo vai passar naturalmente, né? Suportar o processo enquanto as coisas acontecem da melhor forma possível, tá? Não é aguentar o processo sofrendo, mas vivendo e tentando tirar bons aprendizados daquilo ali. E assim, a gente sabe também que todo o processo, ele passa. Tudo passa, né? Só precisa de tempo, paciência, e cada coisa tem seu tempo. Então, você nos diria que foi viver o momento. Entender que é o momento, que vai passar e que esse desafio... Porque acho que Mirna que nos trouxe isso no início, cada fase, né, é uma fase, a cada momento é um desafio. Exatamente. É gradual, né? Nada dura para sempre. Maravilha. O pessoal que está nos acompanhando aí em casa, que está ao vivo, se quiser... os meninos hoje estão muito assim, emocionados com esse assunto. Vocês estão vendo que o negócio aqui é sério? Vamos aproveitar e mandar um abraço aí pro nosso amigo Ivo. Nosso podcast, ele acontece aqui nos estúdios de Ivo. Ele tem uma filha linda, né? De quase 10 anos, se eu não me engano. E eu me recordo quando o bebê dele estava pequenininha, a gente trabalhava junto. E volta e meia ele chegava assim, a gente trabalhava no mesmo espaço, meio sonolento, né? E o processo da maternidade, ele não é um processo que dá para se fazer, realizar, acontecer sozinha. Vocês trouxeram essa fala o tempo inteiro. Mas a gente precisa lembrar que dentro da sociedade que a gente tem, dentro dos modelos que a gente tem, ainda de uma sociedade machista, ainda de uma sociedade patriarcal, de tantas questões, existe um número muito grande de mulheres que não têm o que vocês têm. Não que a situação de vocês tenha sido legalzinha, menos difícil, né? Mas vocês trouxeram o tempo inteiro a importância da rede de apoio, né? E como que a gente pode pensar o papel do masculino quando o assunto... Porque assim, com a exceção da mulher que escolheu... Gestar. O gestar... Como é que chama? Que eu esqueci agora. O processo de laboratório?
Inseminação. A inseminação artificial, gente, deu branco aqui. Mesmo assim, ela escolheu, né, fazer inseminação artificial. Isso não quer dizer que ela não precisa de uma rede de apoio, mas não necessariamente ela vai ter o masculino, né? Muitas das mulheres, ela não quer a participação do masculino. Com essa exceção, toda e qualquer mulher, ela teve uma participação masculina para engravidar, o processo natural da gravidez. Então, o que a gente... Como vocês veem o papel, a necessidade, a importância desse masculino? Porque eu percebo que muitos homens, eles erram porque eles também não sabem o que fazer, né? Eles erram porque também é tudo muito desafiador para eles também. Então, como a gente traz essa discussão do masculino para o processo, principalmente dos desafios, nós estamos... Esse assunto da podcast aí para um mês, né? Mas nós estamos muito aqui dentro do início do processo, vocês estão trazendo aí a gestação, os primeiros meses. Qual o papel do masculino? Como inserir mais o masculino? Aí, é nessa hora que você chama seu namorado, vem cá, corre aqui na tela do computador, do celular, da TV. Aí, a depender do comportamento dele, você já sabe que ele não é para casar. Mas brincadeiras à parte, meninas. Como trazer mais o masculino nesse papel? Ou como o masculino melhor se envolver, se encaixar nesse papel, nesse desafio do maternal? Lembra de lá do início, quando eu falei do planejamento familiar? É um ponto principal a partir. É o desejo, né? O desejo de ser pai, o desejo de constituir uma família, né? E a partir dali os dois, né? Planejar junto o que é que vai ser, o que é que vai acontecer. Qual o papel de cada um, né? A partir da criação de um filho, né? A gente vê um modelo patriarcal, né? De que tem o papel do homem, né? E o papel da mulher, a mulher criar os filhos, né? E qual é o papel do homem? E o homem garantir o sustento, né? Esse modelo a gente já está desconstruindo, graças a Deus. Hoje nós temos mais pais envolvidos na criação dos filhos, na educação, nos cuidados, na casa também, né? E isso é muito saudável para o relacionamento. Tem alguns estudos que comprovam isso, que maridos, né, pais que ajudam na rotina, na dinâmica da casa, as famílias são mais felizes, porque tem uma mulher mais aliviada. A mulher sobrecarregada, ela não consegue manter uma dinâmica saudável dentro de casa, porque ela está sobrecarregada. Estão ouvindo, né, maridos? Estão ouvindo? Então, hoje a gente já vê os pais nos cuidados com a alimentação, com a saúde, com a educação, nos cuidados em casa, no banho da criança. Então, isso é importante, isso é saudável, né? Tanto para a família, tanto para esse pai também que se vê mais envolvido na criação do filho, acompanha mais o desenvolvimento do filho de perto. Nós estamos falando de um ambiente tradicional, né? Isso. O ideal do tradicional, Isso. que é um homem e uma mulher que se relacionam, que conversam, que discutem e que planejam ter uma família. Mas a gente ressalva, calma, produção, o que está acontecendo aqui, Brasil? Tudo certo por aí? Tudo certo. O samba que estava acontecendo ali na rua, encerrou, né, gente? Nós entramos ao vivo, estava rolando um samba, nada contra o samba, super gosto, mas eu disse, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? O samba já encerrou, né? Então, meninas, como pensar a figura do masculino fora do contexto tradicional e ideal de uma família? Principalmente quando essa gestação aconteceu ali, né, de maneira casual, como acontece em muitas situações, ou então quando acontece a separação, o divórcio, como trazer o masculino? Porque a gente vê que principalmente quando acontece o divórcio, né, quando acontece a separação, o filho, na maioria das vezes, fica com a mulher, ou a maioria das mulheres sofre muito com todo esse processo, né? Então, o mínimo que a justiça obriga é a pensão, e até isso ela tem que estar se desgastando, ela tem que estar, né, indo para buscar os seus direitos, etc. e tal. Então, como a gente pensar fora desse cenário da família tradicional, a mulher que carrega a maternidade sozinha? Como trazer, né? Como a gente trazer essa discussão para que o masculino mais se responsabilizasse? O que vocês pensam sobre isso? Que não é a realidade de vocês hoje, né? Vamos pensar em outras
né, colegas, companheiras, amigas que estão em outros cenários? Não é a minha realidade, mas foi a realidade da minha mãe. Meu pai e minha mãe são separados, viveram muito felizes até um certo momento e chega um tempo que não dá, que acontecem outras coisas e que cada um tem que seguir seu caminho. E o que eu penso? Os homens, eles precisam ser mais presentes, tem que ter essa conscientização, não é só dinheiro, você tem um ser que precisa de uma figura paterna. Todo mundo, independente de você não estar ou não com a mãe, enfim, nos seus processos, toda criança ela precisa de uma figura paterna. Então, os homens têm que ter mais essa consciência de que precisa estar junto na criação da criança, mesmo que não esteja. Claro que cada caso é um caso e cada término. Acho que é a parte mais difícil de administrar. Não é nem a questão do filho. É o contexto em volta do filho. Como foi a separação, se foi boa, se foi uma separação complicada. Quando você constitui uma nova família. Eu conheço muitos casos. Não foi o meu caso. Meu pai constituiu uma nova família e a gente continuou sendo incluso. A gente continuou sendo filhos dele e graças a Deus nos damos muito bem com a nova família. Eu tenho novos irmãos e eu amo, tá, gente? Adoro. Eu tenho 2 casas, 2 famílias, tenho tudo de bom. Natal na casa de um, mas esse na casa seu do outro. Contexto não é uma regra. Não é uma regra, é uma exceção, né? Que é o complicado, porque eu conheço muita gente que o marido constitui uma nova família e esquece o filho da família anterior. E a criança, ela se sente rejeitada. E como é que fica essa situação? Às vezes tem divórcios complicados, que aí, assim, os pais não conseguem lidar com aquilo e influencia na criança. Então, é muitos contextos. Eu penso que os pais têm que tentar, né, estar mais presente nas rotinas. E nós, como mulheres, como mães, às vezes deixar nós... É porque é muito complicado, né? É um contexto muito amplo, cada caso é um caso. Mas talvez deixar a mágoa, a raiva que existe do relacionamento, em alguns casos, de lado. Porque o filho não tem culpa. O filho vai continuar sendo da mãe e do pai. E às vezes... Separar, te interromper um pouquinho. Separar o pai do teu filho, do teu ex-namorado, marido. É mais ou menos essa a dificuldade. É dificuldade e que acaba o quê? Você cria uma barreira e a responsabilidade vai ficando toda em cima da mulher. Inconscientemente a gente não percebe. Mas com esse não lidar bem, você cria uma barreira. Talvez o pai até quer se aproximar, mas com tudo isso você vai criando aquela barreira e aí vai ficando mais difícil. E você fica sobrecarregada, a mulher fica sobrecarregada. E a gente não dá conta de tudo. E ainda vem o contexto da possibilidade dos traumas, do adoecimento dessa criança. Naturalmente, esse homem ele se envolve com uma outra mulher. Aí vem a madrasta da história, né? Que aí já gera um outro contexto ainda mais complicado. E aí a gente precisa de quê? De terapia, né, colega? Com certeza. Sozinha a gente não dá conta. Eu acredito que em todos os contextos, né, quando a gente passa por desafio, a gente precisa de ajuda de diversos tipos, mas eu sou muito a favor da terapia, mas eu acho que dentro desses contextos mais ainda, e eu acredito que cada caso é um caso, porque muitas das vezes a gente erra achando que o caso da minha colega vai se encaixar no meu, que a minha história eu posso dar conselho para minha amiga, quando cada caso é um caso. Mas a gente precisa, acima de tudo, pensar na nossa saúde emocional e na saúde daquele ser. Se, né, a ciência nos diz que até 7 anos a criança está em formação, olha a responsabilidade que se tem na mão. Você está formando a personalidade de um ser. E eu ouço frases do tipo assim, mas é porque o seu pai... É uma frase tão dolorosa, né? Quando eu ouço uma mulher que, né, encerrou aquela relação e fala com o filho nesses termos. Fale com seu pai, ligue para o seu pai, é porque o seu pai... E sempre colocando muito peso. E aí é onde não está sabendo separar. Em casos de separação, essa situação é muito complicada, porque um quer culpar o outro, né, o tempo todo. E aí acontece a alienação parental, né, é muito comum. E estão sempre jogando a criança para lá e para cá, né. Então, por isso que é importante o cuidado com a saúde mental de todos envolvidos nessa situação, principalmente da criança, que é quem está ali em desenvolvimento.
né? O adulto já está pronto, mas a criança ainda está se constituindo. Aí eu trago um outro contexto, meninas, também profundo. A gente ouve mulheres, são falas constantes, de que não encerra aquela relação que já está ruim, que já está adoecida pela criança. Então, muitas mulheres falam, né? Ou então eu me separei, mas eu voltei pro relacionamento porque meu filho... Nossa, eu sempre ouço isso. Nesses dias eu ouvi uma que falou assim, olha, eu passei 3 dias no hospital com meu filho de febre, até que o médico me disse que era emocional e eu voltei pra relação. É doloroso de ouvir isso, porque a gente sabe que a solução não é voltar para o lugar adoecido. A gente não se cura no lugar que nos adoeceu. Não. Né? Mas a gente também não pode julgar essas mulheres, porque inconsciente ou consciente elas estão tentando acertar para com elas e para com os seus filhos. Mas qual seria o caminho ideal numa situação dessa? Existe caminho ideal numa situação dessa? Então, a mulher está em sofrimento, né? Por isso que ela fica assim, e ela está vulnerável, né? Então, tem a questão do preconceito. A sociedade diz, né, que a mulher casa para ficar casada, né? E construir uma família para ficar unida. Então tudo isso pesa na questão da separação, né? Numa separação, o pai, ele não deixa de ser pai, porque houve a separação, a mãe não deixa de ser mãe nesse processo, né? Então por isso que todos têm que estar envolvidos numa questão de saudável, né? Terminar ou colocar um ponto final nessa situação de forma saudável para todos, né? Para não prejudicar a saúde mental de ambos, porque todos envolvidos estão no processo de adoecimento, né? Inclusive a criança. E a gente também ouve falas do tipo, vocês estão falando aqui e a minha mente vem, né, nos recortes das falas sociais, que a gente ouve ali no dia a dia. Filho é mais de mãe do que de pai. Pai é uma consequência. Pai é 10%. Isso é real? Claro que não. É os estereótipos, né? Eu sou o pai que eu quero ser, eu sou a mãe que eu quero ser. É eu que decido. O relacionamento acabou, eu vou agora só dar a pensão e pronto. Eu não quero ser pai, se for assim. Uhum. Né? Eu tô só garantindo o sustento, fazendo só a minha obrigação. E a gente percebe também, tentando acertar, muitas mulheres, elas se sobrecarregam, e aí tanto dentro da relação, como na situação do casal que precisa se separar, e a mulher muitas vezes ela se torna o pai e mãe. Hoje é uma fala que também me entristece, né? A gente encontra muitas mulheres que falam, mas eu fui o pai e a mãe dos meus filhos, eu sou o pai e a mãe dos meus filhos, e vai o tempo inteiro anulando aquele pai, anulando aquele homem. Não importa, né? A ciência veio nos dizer isso. Não importa se teu pai está na penitenciária, ele te deu a vida e você precisa honrar, e você precisa ser grato, e você precisa respeitar. Mas eu vejo um erro muito grande, a palavra é erro mesmo, tentando acertar, mas é um erro, dessas mulheres que abraçam para si e que se acham a super heroína, e quando na verdade elas estão se adoecendo e adoecendo seus filhos. Isso. Porque o processo foi gerido 50-50, né? Então não dá para depois ela bancar a super heroína. E há situações que até dentro do relacionamento, a mulher ela entra num controle tão grande que ela anula o masculino o tempo inteiro, ela não percebe. Então é tudo, eu sempre gosto de falar sobre isso, que a gente fala muito das relações abusivas, a gente fala, mas existe muitas mulheres que elas também são abusadoras. A gente quase nunca conversa sobre isso, né? A gente fala da mulher vítima, claro que é a grande maioria, mas existe muitas mulheres que também são abusadoras, e existe muitas mulheres que elas se tornam tão controladoras que elas vão anulando o papel do pai, e elas estão se prejudicando, pegando ali toda uma energia masculina e no final, inclusive, adoecendo. Isso. Mas assim, a gente tem que ter um cuidado na hora de falar isso, porque se a mulher, ela tá pegando toda essa sobrecarga para ela, porque a outra pessoa não tá cumprindo o seu papel. Você acredita
que acontece mais por isso? Acontece, sim. Muitos pais que estão no lar, mas estão ausentes. E quando a mulher de hoje, ela vem de uma cultura controladora, Ela vai exercer uma maternidade controladora. e ela naturalmente também não vai anular esse masculino? Será que isso Depende também do não acontece? posicionamento do masculino. Aí a gente está falando também de um masculino que está mal posicionado. Exatamente. O masculino bem posicionado, ele vai saber dizer, opa, agora é minha vez, né? Isso. Eu sou o homem dessa casa, você é a mulher dessa casa, nós temos 50-50. Isso, mas é uma situação que a mulher ela não tem opção. Se o homem se anula na relação, no cuidado da família, no lar, se ele se anula, alguém tem que fazer a parte dele. E aí, nessa situação do suporte emocional na criação dos filhos, ela vai suprir. E ela vai se sobrecarregar e ela vai adoecer. Infelizmente. Pegando o gancho, né, do que Georgia tá falando, eu penso só um pouquinho diferente, né, minha humilde opinião, que ela é psicóloga e eu falo só de fora, mas eu penso que a mulher tem, sim, não pegar esse papel, é o nosso maior problema. O homem, em série de questões, não tá cumprindo o seu papel. E a gente acha que a solução é a gente fazer o que deveria ele fazer, em vez de a gente tentar conversar e entender o contexto. Lógico, cada caso é um caso. Tem homem que não vai ter muito jeito. Mas se a gente só pegando pra gente, chega uma hora que a conta não fecha. Isso. A conta nunca vai fechar. Eu sempre brinco, a sociedade quer que a gente seja mãe, mas quer que a gente trabalhe fora. Mas quer que a gente tome conta da casa. Mas quer que a gente ainda tenha ânimo pro marido. Um ânimo. Vamos dizer ânimo, porque pode ter crianças assistindo a esse horário. Exatamente. Não dá conta. Alguma coisa está sendo mal feita ou não feita. Vamos aproveitar e mandar um abraço para os nossos pais, né? Para os maridos de vocês aí que eles estão assistindo, né, gente? Eles estão assistindo. Dá um oi aí, ó. Boa, amor. Diomério, Igor, dá um oi. E existe muitos homens Sofia que tá, são... com certeza, Sofia tá, né? Que são Laurinha tá grandes dormindo. pais, né? São grandes pais. Aproveitar e mandar um beijo para Neto, que é o nosso parceiro da Diagnose, que é um grande pai. Odak, a Dailza do Norte Sul, que também são grandes pais que eu vi ali crescer, né, dentro do seu processo. E o que a gente falaria para uma mulher? Nós falamos aqui de diversos contextos. Agora vamos falar para a mulher que tem medo de ser mãe. Eu vou me ousar, né? Ousadia porque eu não sou especialista nessa área. Mas eu vejo muita mulher que nega o seu feminino por uma série de questões. E negando esse feminino, ela também nega o processo da maternidade. Existem muitas mulheres que falam que não quer ser mãe, mas ela não está resolvida com isso. Inclusive, eu já falei alguns anos atrás que eu não queria ser mãe, até que eu fui entender que era uma negação de muitas outras coisas que me era somatizado. O que dizer para uma mulher que tem medo de ser mãe? O que vocês, enquanto mãe, diriam? Essa pergunta é difícil. Você falou e você já respondeu. Né? Uhum. Você disse que em seu processo você não se sentia pronta e você foi buscar entender por quê e você descobriu, eu imagino, né? No seu processo, na sua história. Então, parte disso. A mulher que ela não quer ser mãe, ela pode não saber, né? Porque ela não quer ser mãe. Mas se ela for buscar profundo, né? Fazer uma busca inconsciente, né? Através do processo de psicoterapia, ela vai descobrir, né? Um trauma, uma situação que presenciou, né? E tem mulheres mesmo que não têm o desejo de ser mãe. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Uhum. É uma mulher que está envolvida em outras coisas, né? Uma mulher que está envolvida em carreiras, tem outros planos, tem outros objetivos. Sabe que a maternidade é difícil e que não vai conseguir dar conta de tudo. Ela tem muitos planos, muitos objetivos, né? Então a maternidade pode não estar no plano dela. Perfeito. Que o maternar não é apenas carregar um ser durante 9 meses ou adotar uma criança e educar aquela criança
projetar, né? Existem projetos que se tornam a maternidade, né? Isso. Então é importante a gente fazer essa ressalva também. E que essa mulher não é menos, né, Georgia? Né, De jeito nenhum. Essa mulher não é menos, ou a mulher que tem... São muitos rótulos que a sociedade cria e que se a gente não tomar cuidado, a gente se perde. Então você tem que ser mãe, se você tem um, você tem que ter dois, e se você teve dois e foi 2 meninos, 2 meninas, você tem que tentar o terceiro. E se você tentou o terceiro, você tá ficando doida, Isso. né? E quando não te perguntam o que você quer, de fato. Né? O que você quer ser. Eu me recordei de uma professora que eu tive na universidade. Naquele momento eu ainda tinha muitos receios com a maternidade, e uma excelente professora, assim, no auge da sua carreira ali, ela tinha acho que 27, 28 anos, estudando, e de repente ela, né, descobriu que estava grávida. A gente acompanhou todo aquele processo, ela ficou 6 meses. Quando ela voltou, ela disse: meninas, é maravilhoso, eu amo minha filha, mas eu amo muito mais a minha profissão. E eu lembro da expressão dela falando isso, né? E com muita... Ela sempre foi uma mulher muito corajosa, ela tinha muita ousadia para falar isso. Hoje a criança, né, já tá aí uma pré-adolescente, mas ela falava isso com muita frequência. Eu amo a minha filha, a maternidade é lindo, mas eu amo estar aqui nessa universidade trabalhando com vocês. Eu amo muito mais a minha carreira. E quem disse que não tá tudo bem? Tá tudo certo. Porque a realização maior tem que ser na maternidade. Porque tem que... Essa é uma construção social, né? E aí a gente tem que entender isso. E nós estamos aqui para conversar. Parte de um processo, de uma constituição social do papel da mulher na sociedade. Só que é uma situação que está mudando, vem mudando muito, né? E aí a gente tem que estar pronta justamente também para essas pessoas que não aceitam que a gente tem outras escolhas. E que sempre vão nos olhar torto. É isso. Porque é uma coisa que está muito enraizada, né? Para a maioria das pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, não sei se isso acontece na sua família, cobra, né, os filhos. Uhum. Mas você já tem tantos anos, por que você não tem filho ainda? Né? É como se você tivesse um prazo de validade. Isso, né? O tempo passa. O tempo passa. E assim, e tudo bem que, cientificamente falando, a mulher até tem. O útero da mulher tem um prazo de validade, né? Mas a grosseria com a qual nos perguntam é que machuca. Porque talvez a mulher até esteja numa relação, mas ela está numa relação ruim, ela está numa relação abusiva, ela está lutando para sair daquela relação e existe uma família e uma sociedade cobrando para que ela gere um filho a partir daquele relacionamento. Ou talvez ela tem diversos traumas e não consegue viver um relacionamento. São tantas as questões. Ou talvez ela tem problemas de saúde mesmo, questões com o seu corpo, ela não consegue engravidar. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses questionamentos, com a forma que a gente questiona, né? Porque a gente se machuca. Tem uma sociedade adoecendo a mulher nessa situação, né? Porque ela está sendo encurralada para uma situação que talvez ela não queira. Ela não está pronta. E eu percebo, Georgia, que eu gosto muito de observar, né? E sempre que uma mulher que ela não é mãe ainda, ou por escolha, ou porque não pôde, etc., mas ela é cobrada nessas verbalizações abusivas, ela sempre vai ter muita dificuldade de responder. Na maioria das vezes ela baixa o rosto, ela diminui o tom de voz, né? Isso. E como eu sou apaixonada por comportamento humano e gosto de estudar, eu percebo quanto que aquilo está machucando, né? Então essa mulher também, porque assim, a gente está falando a gente está aqui numa conversa, uma tentativa de quebrar, mudar padrões, mas quem tem que mudar somos nós. Sim. Né? Então eu, Rayane, não posso esperar que a minha família, que a sociedade doente que nós temos, mude a pergunta. Sou eu que tenho que mudar a resposta. Sou eu que tenho que aprender a dar as respostas. Ou talvez nem dá. Exatamente. Talvez nem dá. Talvez eu nem seja obrigada a responder uma pergunta grosseira, mas há uma cobrança muito grande. Por isso, a busca do autoconhecimento é muito importante, né? Que a partir do mercúrio, do autoconhecimento, você se conhece. E aquilo que o outro fala não te incomoda, porque o outro não sabe nada sobre você. Só você sabe.
O que o outro está falando é sobre ele ou sobre alguma coisa que ele viu em algum lugar. Sobre a referência dele, né? Exatamente, a referência dele. Que é totalmente diferente da sua. Gente, esse assunto é tão profundo, tão gostoso, né? A gente... Vamos abrir também se o público, né? As pessoas que estão aí presentes com a gente, quiser trazer alguma contribuição, alguma pergunta, alguma fala, nós estamos aqui disponíveis, né? Aproveita, gente, que tem uma psicóloga que todo dia rola uma consultoria assim gratuita. Aproveita e faz aquela pergunta assim, né? Aquela pergunta que a gente tem muita vontade de fazer. Mas realmente é um assunto que ele sempre vai ter 3 pontos, né? Sim. A gente não fecha nenhum quadradinho. Mas de tudo que a gente conversa aqui, eu percebo que todo o retomar da conversa é para seja dona de você. Seja dona das suas escolhas, né? Seja dona literalmente de você, no sentido que a decisão sempre será sua. Mas se ela está no relacionamento, a decisão é do casal, mas primeiro, antes de entrar nesse relacionamento, você também já precisa ter essa conversa, né? Acho que isso também é importante. A gente vê muitos casais que têm muitos conflitos depois de algum tempo juntos, se não quer ter filho, um dos dois não querem ter filhos, ou um dos dois quer mais de um filho e talvez um só quer um filho, e essa conversa precisa acontecer no ápice da paixão, né? Na troca do WhatsApp. Isso mesmo, na troca do WhatsApp, do Instagram. Você quer ser mãe, você quer ser pai, é isso que você está buscando para a sua vida? E aí, gato, o que é que você quer da vida? O que é que você quer da vida? Eu acredito que isso é importante, porque às vezes você vai se envolvendo, quando você olha, você está envolvida em diversos contextos, e esse assunto tão importante, né? E às vezes a gente vê um casal que passa tempo juntos e depois se separam e meses depois o outro procriou. Acontece muito isso também, né? E aquele que deixou a relação carrega agora uma outra dor. Isso também acontece muito. Mas aonde está essa falha? A gente não está trabalhando em padrões, não é o certo e o errado, mas no diálogo que não aconteceu, né? Nessa conversa que não aconteceu. Assim também como eu acredito que as famílias precisam conversar sobre isso. Você tem filho adolescente em casa, conversa sobre a maternidade com os seus filhos, né? Seja homem ou seja mulher, seja homem também. Porque a gente ainda tem uma cultura que se conversa com a mulher, né? Sim. Ensina a mulher, conversa com a mulher sobre o sexo. E sobre o homem, é só usar a camisinha, é só isso que a família precisa conversar. E o projeto que ele quer, o que ele quer para a vida. Então, acho que tudo perpassa por uma conversa, né? E quanto mais cedo essa conversa, menos possibilidade de dores lá na frente. Tô correta, psicóloga? Faz sentido? Faz sim. E aí, Cassiano, você ainda quer ser pai depois desse assunto assim muito sério? Ele falou sim. Com firmeza. Oh. Acho que eu continuo certa dos meus Será que a Carol tá assistindo? Carol, você tá assistindo? Vocês já conversaram sobre isso? Estão preparados? Rai, e pegando o gancho do que tu tava falando antes sobre, né, de questão de você querer ou não querer, eu vejo que às vezes a gente acha que vai se preencher com a maternidade. Existe muito isso. Existe um vazio naquela pessoa e ela acha que só se vai se preencher com a maternidade. Não necessariamente. Eu acho que todo mundo tem suas mazelas da vida, mas não cria essa expectativa. A não ser que eu tenho um sonho de ser mãe. É diferente de você, eu me sinto vazia e eu preciso ser mãe para preencher aquilo que está faltando em mim. Mirli, esse assunto, essa temática que você trouxe já dá assunto para um outro podcast. Eu já acompanhei muitas mulheres no meu processo de escuta profissional que tinham essa ideia que a maternidade era a grande realização, chegaram na maternidade e se frustraram, porque a grande realização é você com você mesma, né? E que colocaram uma expectativa e que viram que era todo, porque há uma romantização ainda e a gente precisa quebrar a romantização. Sim. Vamos trazer a consciência aqui, vamos estudar o que é o parto, as dores que se sente aí durante os 9 meses e que tá tudo bem e que não é pra amedrontar. Essa palavra aí que não sai. Mas que é um processo natural, né? Mas sim, é de uma grande complexidade. Então, todo e qualquer processo de realização é você com você mesma. Isso. E muitas mulheres se anulam na maternidade. E muitas chegam depois, eu sempre brinco assim com as meninas,
seus filhos estão crescendo. Esses dias eu perguntei para uma, quem é você sem o seu marido e sem o seu filho? E ela fez assim, isso mesmo, quem é você? Você sabia que seu marido pode ir embora amanhã e tá tudo bem? Você sabia que o seu filho também pode ir embora amanhã? Ele pode ir embora, né, dessa esfera, ele pode ir embora daqui a alguns anos quando ele decidir sair de casa. E o que é que fica? Em você enquanto mulher. Você porque é sempre você com você, né? As pessoas passam na nossa vida, então é importante a gente também trazer esse contexto. A maternidade pode ser um ápice de realização para muitas mulheres, pode ser a maior realização para muitas mulheres, para outras nem tanto, ou para outras não vai acontecer. E tá tudo bem, né? A gente precisa também trazer esse contexto. Nós temos alguma pergunta por aí? Alguma participação do nosso público? Tá tudo tranquilo aí? Hoje o pessoal tá concentrado. Aproveitar e mandar um beijo pra minha amiga Lívia, que sempre tá me deixando aqui bela, maravilhosa, tá, gente? Nos meus looks incríveis. Então, meus amores, que assunto gostoso de falar, né, gente? Que assunto gostoso de falar. Marcinha, você tá aí emocionada, amiga? Ou foi sua rinite que atacou? Também. Também, né? É um assunto muito intenso, mas é um assunto muito que precisa ser conversado um pouco mais, né? Ficaria com vocês aqui por mais algum tempo, mas a gente está chegando ao final. Então a gente agradece aí a todos que estiveram com a gente ao vivo. Pessoal que quiser rever depois, nós estamos deixando, né, tanto gravado no YouTube como também lançando aí no Spotify. Então, ouvir essa voz maravilhosa. Georgia tem uma voz gostosa de ouvir, né, gente? A voz de Emílio. A minha já é um pouco mais... Vamos lá! E a gente vai fazendo esse equilíbrio. Meninas, eu quero parabenizar vocês. Primeiro por ser mulheres, né? Por ser protagonista da história de vocês, acima de tudo. Segundo, por ter aceitado da vida o desafio de ser mãe. Porque é aceitado, né? Por mais que você tenha projetado não, desejado não, vocês aceitaram. E na convivência que eu tenho com vocês duas, na pouca convivência que seja, eu não vejo vocês reclamar da maternidade. E eu acho isso muito bonito. Não te vejo, Georgia, reclamar. Muito pelo contrário. Porque as pessoas confundem, né? Quando a gente fala que tá cansada e tal. Diferente. É diferente. Aí as pessoas imaginam que a gente tá falando que a gente tá cansado daquilo ali, da maternidade, dos filhos. Inclusive pensam até que a gente não ama os filhos, não ama cuidar dos filhos. Mas quando a gente fala que a gente tá cansado, sobrecarregado, é a rotina, né? A rotina, principalmente de quem é mãe integral, né? Passa o dia todo em casa. Ultimamente eu tenho passado mais tempo em casa com as crianças. Então tem dia que eu reclamo sim. Eu falo, eu tô muito cansada, eu tô esgotada. E tá tudo bem? Toma aqui conta dos meninos que eu vou ficar ali um pouquinho só. Porque a gente precisa, tá? A gente Me identifiquei. A gente precisa, quando a gente tá muito cansada, a gente não consegue mais pensar, a gente sente que a gente já perdeu o controle da situação. Então, pra gente não gritar, pra gente não ter uma atitude grosseira com os filhos e com as outras pessoas que estão no ambiente, a gente precisa comunicar. Eu preciso sair desse espaço, eu preciso dar um tempo, eu preciso descansar. E aí você solicita a ajuda da sua rede de apoio, de quem está ali no momento, né? Outra coisa muito importante para esse processo de maternidade, né? Para a gente enfrentar tudo isso de uma forma mais leve, né? A Rayane falou que não veio muito reclamar porque eu tenho buscado, quem me acompanha ver, né? Alimentação saudável é importante, se tratar bastante, fazer atividade física. São coisas que eu não abro mão. Tem gente que fala no meu Instagram, eu não aguento, eu não entendo como você gosta de atividade física. Você faz exercício todo dia, não consigo comer isso que você come. Mas porque eu percebo que aquilo me faz bem. Então, quando a gente percebe que uma coisa faz bem pra gente, a gente faz o quê? Continua, mantém, né? Então... É um processo de consciência do seu autocuidado, né? Isso. Essa é uma das coisas que eu percebo que me faz bem, que me ajuda nesse processo, né? De maternar, de cuidar do lar, né? De gerir um lar. Então... Isso é o que eu faço e o que me faz bem. Tá? Além da terapia. Gente, não esqueçam da terapia. E ela não tá falando só porque ela é psicóloga, não, gente. É que a gente precisa de terapia. Exatamente. Não é porque eu sou psicóloga que eu não faço terapia. Eu preciso de terapia, né, Cassiano?
Todos nós precisamos de terapia, porque eu sou psicóloga, mas eu sou mãe, sou mulher, sou filha, né? Gira em torno de uma sociedade. E tenho problemas e conflitos como todos, né? Maravilha. Miriam, a Georgia falou um pouquinho dos refúgios dela. Você tem refúgio também dentro da maternidade? Tenho. Tem que ter. Tem que ter, senão eu vim falando com ela no carro, porque a gente pegou carona, a gente já bateu Ficou amiga assim, de infância. ficou amiga de infância, bateu assim tão dia. Gente, era que a gente surta. Eu vim falando, meu Deus, como é que pode? Minha filha acordou de madrugada, queria conversar, eu querendo dormir. Eu vai dormir, menina, a menina não quer dormir. Meu refúgio eu trabalho o dia todo, aí chego em casa à noite. Tem vezes que a gente tá com tanta coisa já do trabalho, que também é uma coisa que a gente tem que conciliar, porque o filho precisa da nossa atenção, do nosso tempo, quer conversar, fica o dia todo fora, e a gente já vem com tanta coisa do trabalho na cabeça, que às vezes, então assim, ó, pega essa criança aqui, ó, toma que é tua, não é minha não. Só por hoje ela não é minha. Só por hoje. Mas em relação aos meus refúgios, eu penso muito parecido com o Georgia. Você precisa ter uma atividade física. Calma, Mirli. Todos os dias, ao final, nesse estúdio, alguma coisa cai. O que está acontecendo, Ícaro? Isso é armação sua. Voltando pro refúgio de Mirli. Eu gosto, assim, tipo, eu não sou muito fã de academia, mas eu sempre gosto de praticar alguma atividade física. Eu faço boxe, tá? Mandar um salve para a galera do boxe, que amanhã a gente tá lá pra tirar os estresses. Olha da a dica vida. aí, mamãe. Vamos praticar um boxe. Praticar aquilo que você gosta. Eu sempre converso com as meninas sobre isso. Não vai na academia. Não precisa ser academia. Eu Tem que ser faço algo que você goste. Porque senão também não vai ser terapêutico, né? Boxe é boxe. Gente, eu saio Não zen. vai dar prazer. Saio com minha mente sem pensar em nada. Uma leitura. Eu adoro ler também. Mas às vezes, Quando tem silêncio no ambiente, né? casa Quando do as crianças menino- estão dormindo. Quando todos estão dormindo. Mas eu falei no sentido, né, como a gente tava falando agora da atividade física, porque eu conheço muitas mães que falam, eu não tenho um tempo, eu não consigo fazer uma atividade física. Nosso corpo precisa. E depois que a gente é mãe, tudo muda. E é só 40 minutinhos. Não precisa ser 1 hora, 2 horas. Não dá pra ir 5 dias na semana, 7, vai 3. 3, né? Já é. Vai fazer uma diferença enorme, né? Treino em casa. Gente, eu treinei muito em casa. Muito. Hoje eu amo mais treinar em casa do que treinar fora. Você já ganha tempo, ir, vir para o local. E assim, tipo, eu morava na zona rural. Então, não tinha uma academia ou alguma coisa pra eu treinar perto. Aí eu ficava com mó preguiça, que linguagem, de sair pra fazer uma caminhada. Falei, ai meu Deus, sair pra fazer caminhada sozinha e tal. Fui pesquisando no YouTube, achei umas pessoas que faz uns treinos de 20, 30 minutos. Você faz em casa, bota os filhos. Minha filha ama. Fala que, mãe, eu tô treinando. Já engloba a criança. A criança também já fica naquele clima de uma atividade física. Já gasta a energia da criança pra criança dormir. Pra você ter um tempo com o marido, com o namorado. Olha a dica final aí, gente. Cansa a criança pra ter o horário já pode. Pra ter o tempo com o marido. Pra ter o tempo com o marido, com o namorado. Pra ter um tempo pra você Pra mesmo. você, exatamente. Só chega em casa assim, ó, não vejo zoada de criança, gente, tudo dormindo. Paz. É verdade, é uma paz. Então, assim, você pode ter esses 20 minutos e vai fazer bem pro seu corpo, pra sua mente. Porque quando eu estava me sentindo feia, gordinha, falei, meu Deus, nada cabe em mim, cadê minhas roupas, cadê minha barriga? Tá aqui. Você foi pro exercício Minha barriga tá aqui. Mas eu falei, não, tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito aqui. Comecei a fazer 20 minutos, peguei gosto. E se eu me ver uma semana sem fazer nada, eu piro. Então, minha gente, dica final aí, né, do nosso podcast de hoje. A mulherada que tá querendo surtar, não surte. Calma, respira. Contar até 10 resolve? Acho que é pouco, né? 20, 30. Às vezes tem que Mas contar vamos até se 100. cuidar, né? Eu sei que às vezes parece uma fala teórica, parece uma fala romantizada, mas nós estamos aqui falando das realidades da vida. Cada caso é um caso, cada processo é um processo, mas que nós possamos sempre buscar esse ser mulher, esse ser único, esse ser livre, né? E que tudo que vem à nossa vida seja um agregar positivo, inclusive os desafios da maternidade. Eu costumo brincar que tudo que é grandioso dá trabalho, né, gente? Sim. Educar um ser não seria diferente, né? Criar um filho, educar um ser,
não seria diferente. Então, mais uma vez, meninas, parabéns pelas mães que vocês são, pelas mulheres que vocês são. Gratidão por estarem aqui com a gente, né? A gente vai chegando ao final desse momento. Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. E é isso, né? Vou deixar o espaço agora para vocês darem um salve final pra galerinha. Como é o salve? O salve final é o que você quiser falar. Gente, é bacana que a gente não combina nada. Eu coloco elas nesses apertos assim. Verdade. Não. É a despedida, Georgia. É a despedida. Falar aqui, viu? Quando eu vi lá que Rayane abriu um podcast. Fiz, opa, vou lá. Olha, o convite chegou mais rápido do que você Chegou imaginava. mais rápido. Aí eu vendo, né, assistindo os anteriores, aí eu fiz, qual será a minha vez? Aí a semana passada não foi? Já, você aceita participar? Sim, só isso. 10 segundos. Eu quero te agradecer desde já por esse espaço. Você sabe que isso aqui é muito importante pra gente, né? O tema que você nos convidou para tratar é um tema de suma importância, né? Não só para as mulheres, mas para a sociedade em geral, porque nós mulheres, como eu falei no início, sozinhas a gente consegue, mas a gente precisa muito da rede de apoio, né? E nessa questão da maternidade e até para a gente conseguir recuperar o nosso ser mulher. Porque se a gente não faz isso, de sair para ter os nossos momentos, para fazer uma atividade física, para relaxar com alguém, a gente não consegue recuperar o nosso ser mulher, né? Porque a gente fica o tempo todo ali, só exercendo a maternidade, aquela função. E com a rede de apoio, com a compreensão de todas as outras pessoas, a gente consegue, né, administrar tudo, né? Com várias mãos. Com equilíbrio. E a gente consegue exercer isso com mais leveza. Então, eu agradeço muito o seu convite. Gratidão. Estou aqui. De novo. Só chamar. Maravilha, já vamos para a próxima pauta. Rai, eu quero agradecer pelo convite, por falar de um assunto que é importante e de uma visão diferente, né? Porque isso aqui é um amor, gente. Como que não é mãe? Mas eu vim de uma realidade diferente, né? Dar uma outra visão em relação à maternidade. Obrigada. Sempre que quiser me convidar, pode me convidar. Vocês gostaram, não foi? Eu gostoso amei. isso aqui, né, gente? Agradecer as pessoas que estão assistindo a gente, tá? Me segue lá no Instagram, @mirlibis, porque a gente tem que fazer a nossa propaganda dela. Porque a gente não vem aqui à toa. Ela, além de contadora, consultora de beleza, maquiadora, arrasa aí, né, no autoestima da mulher. Isso. E mulheres, não deixe que ser mãe tome todo o seu tempo. A gente tem que ter tempo pra gente. Porque a gente estando bem, a gente vai criar os nossos filhos bem. Exatamente. E vai dar um melhor exemplo de que eles têm que ser pessoas felizes. Vão ser pessoas felizes, vão ser pessoas mais prósperas, mais amorosas. Porque a gente tá bem. Quando a gente tá bem, a gente trata o outro bem, a gente educa bem. Então, você tem que estar bem. Você está precisando de uma maquiagem, me procure. Você está precisando de uma psicóloga, procura Georgia. Aqui o corpo já sai completo. Precisando arrumar o cabelo, Marcinha. Eu dou o nome de todo mundo aqui hoje. Já faz o pacote. Já faz o nosso merchan. É isso, né, gente? Esse é o Papo de Mulher. Então a gente vai ficando por aqui. Gratidão mais uma vez. Gratidão, meninas. E a gente se encontra na próxima semana com mais um tema bacana. Eu não vou contar qual é o tema da próxima semana, não, mas vai ser um negócio assim bacana, né? Por aqui só rola coisa bacana. Eu tô curiosa. Um brinde a esse encontro de hoje. Gratidão! Começa agora o Etc e Tal.